chegamos ao capítulo 7 do livro de Esdras. Muito bem. Só considerando aqui, que no estudo anterior, nós paramos lá no verso 22, capítulo 6, 22, diz assim, foi o encerramento do estudo na semana passada. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Esse foi o final do estudo na semana passada. Hoje, no capítulo 7, temos aqui o versículo 1, começando assim, passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, e vai daí para frente. Passadas estas coisas, aqui diz respeito a 60 anos que se passaram, desde o versículo 22 até esse início aqui do capítulo 7, se passaram 60 anos. Então, muitas coisas aconteceram nesses 60 anos que se passou. Nesse período, por exemplo, reinou Assuero, onde teve toda aquela posição dos judeus comandada por Amã, que era inimigo dos judeus. Tivemos aquele livramento extraordinário, como você pode ler lá no livro de Esther. Mas tudo isso se passou dentro de 60 anos. E agora, então, uma nova etapa vai acontecer, a partir do versículo 1. Vemos que o capítulo 7, aqui, versículo 1 em diante, inicia aqui fazendo aqui uma genealogia a respeito de Esdras, tendo em vista a importância desse homem, dentro daquele contexto, para o povo judeu também. Então diz assim, passadas estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Euquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Vemos aqui Esdras ligado diretamente, descendência direta de Arão, o sumo sacerdote, irmão de Moisés. Então vemos tudo isso para entendermos a essência, de onde vem aqui esse Esdras que subiu da Babilônia, como diz aqui o versículo. E Deus se utiliza desse homem para mover o coração do rei, de modo que agiu favoravelmente para com ele. O versículo 6 dá mais um passo aqui. Diz assim, ele era escriba, versado na lei de Moisés. Escriba, lembra que lá no Novo Testamento nós tínhamos os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram como que pessoas que eram como que advogados. Eles eram os que entendiam da lei, da aplicação da lei. Escriba e Esdras era um homem dentro dessa classe. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Então Esdras tem aqui o respeito. Esdras aqui tem a amizade, tem aqui a confiança do rei naquilo que é delegado para ele. Esdras faz parte da segunda leva dos cativos que retornaram de Jerusalém, provavelmente no ano 458 por aí. Hoje até eu, além do pastor Edivaldo, hoje, por estímulo dele, ele me emprestou aqui um material dele. Vamos colocar lá, só para o pessoal entender aqui, essas levas que vinham aqui nas saídas do povo no retorno aqui. Opa, está lá. Ele só não usa aqui só não usa o aparelhinho, agora vai começar a usar também. Então vamos lá, ó. Então nós vemos aqui, ó, essa daqui foi a primeira leva. Já vimos lá anteriormente que veio com Zorobabel, com aquele intuito de reconstruir o muro, a cidade que estava destruída, tá bom? Agora essa é a segunda leva de judeus que vai vir, que vem com Esdras, que está aqui, né?
Essa leva vem com ele em 458 a.C., né? E o objetivo dele é a restauração espiritual do povo de Israel. Pode tirar. Então, nós estamos aqui tratando nesse texto da segunda leva de cativos que está retornando lá de Babilônia para Jerusalém. Oi? Apaguei o mapa? Por que apaguei? Porque não vai precisar mais. Era só para vocês saberem que era a segunda leva que faz parte desse grupo aqui no ano 458. Porque vocês viram que tem uma terceira coluna que vai ter ainda posteriormente a terceira leva. Então, houve 3 contextos em que grupos de judeus cativos em Babilônia retornam para Jerusalém. Esse é o segundo grupo, só para localizar, ano 458. Ou seja, 80 anos depois da primeira leva. A primeira leva saiu no ano 538. Agora sai a segunda leva, 80 anos depois. Os 70 anos que tinham que se cumprir como cativos em Babilônia, se cumpriu lá na primeira leva. Quando Zorobabel sai de lá, aí vem o profeta Ageu, vem uma turma com ele, para reconstruir o templo. Passou esse período, 80 anos, e uma segunda leva está voltando, e quem está à frente dessa segunda leva é o escriba Esdras. Muito bem. É possível que ele não tivesse nascido quando o primeiro grupo veio de lá. É possível. Então, a gente percebe aí, se você for curioso, querer entender a história, você vai perceber que a família de Ester, aqueles que estavam lá no reino de Assuero, esses foram judeus que não voltaram, não retornaram na primeira leva. Nós não temos uma informação clara por que eles não voltaram, mas eles ficaram em Babilônia ainda lá. E agora uma segunda leva, por ordem de Artaxerxes e a pedido também de Esdras, está retornando. E é isso que a gente vai trabalhar um pouco aqui. As características, aqui no versículo 7, dão uma característica do grupo que acompanha Esdras nesse retorno. Versículo 7, diz lá: também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel. Aí vem, dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo no 7º ano do rei Artaxerxes. Então, subiram os filhos dos sacerdotes, filhos aqui dos levitas, dos cantores, dos porteiros, servidores do templo. Só uma curiosidade, esses servidores do templo, alguns estudiosos defendem que esse grupo é um grupo que faz parte lá dos gibeonitas. Lembram lá dos gibeonitas? Lá nos dias de Josué, quando eles receberam como castigo rachar lenha, servir o templo, esse grupo, essa família, esse pequeno povo, ficou servindo a Israel o tempo todo e se incluiu naquele grupo. Então, vocês vão ver em muitos momentos e muitas situações, durante os livros de Esdras, Neemias, a volta, alguns profetas, servidores do templo. Eles não se enquadram entre os levitas, não se enquadram entre outro grupo, são os servidores do templo. E esse grupo lá eles ficaram como servidores do templo, e alguns defendem que já é esse grupo que fazia parte lá desde os dias de Josué. Muito bem. Então, Esdras e seu grupo retorna da Babilônia. E agora eu quero mostrar um mapa para a gente ver também uma curiosidade aqui. Vamos lá. Hoje não é um mapa virtual. Eu sei que vocês queriam um mapa virtual. É o outro, é esse. Muito bem. Então, nós estamos aqui, ó, Babilônia. Tá? Todo mundo está me ouvindo aqui? Babilônia está... Cadê o... Está ali, ó. Babilônia. Babilônia fica entre o rio Eufrates e o rio Tigre. O que acontece? Para eles saírem de Babilônia e retornar, aqui, ó, para sair daqui e retornar lá para Jerusalém, que é por aqui, eles não podiam fazer esse trajeto, porque aqui era um deserto. Eles vinham em caravana, mulheres, crianças, animais, era um deserto. O que eles tinham que fazer? Eles tinham algumas Bíblias, tem esse mapa aí, se você tem Bíblias no final, tem mapas no final da sua Bíblia, você vai ver. Então, eles saíam daqui dessa região, subiam até aqui onde está essa setinha, para descerem até aqui. Eles percorreram em torno de 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros. Esse trecho
tinha, lógico, um trecho acidentado, não era nem de carro, nem estrada asfaltada. Eram trechos que tinham que enfrentar ali como era possível. Eles levaram 5 meses, tá bom? Vejam só aqui no versículo 8 e 9. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês, 5 meses exatamente, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão de Deus sobre ele. Então eles levaram 5 meses para percorrer essa distância aqui de Babilônia até aqui, Jerusalém. Se você fizer as contas aí, uma viagem dessa para levar, a média, é média, né? Talvez eles ficaram, às vezes, de repente, mais que um dia parados, não sei, mas a média dá de 7 quilômetros por dia. 7 quilômetros dá daqui, mais ou menos, lá na igreja da Oceã, mais ou menos uns 7 quilômetros, né? Então, é muito pouco. Provavelmente era uma viagem que eles andavam um bom trecho, paravam também, de repente, um período, talvez dias em algum lugar, enfim, levaram 5 meses como caravana, carregando mulheres, crianças, provavelmente animais que estavam lá prenhas pelo caminho, e tudo isso, então, demorou todo esse período para eles chegarem até Jerusalém. Pode tirar o mapa. Hoje já fiz a minha sessão aqui, preparada pelo pastor Edivaldo. Então, tá bom, vamos lá. Muito bem. É comum também esse termo que nós vemos aqui no versículo 9, lá no final, segundo a boa mão de Deus sobre ele. Esse é um termo que você vê em algumas vezes aqui no livro de Neemias, às vezes também aparece aqui no livro de Esdras, e tudo isso dando assim, significando que no entendimento deles, tudo corria bem, não é por causa do planejamento, não era por causa da habilidade deles, não é por causa do conhecimento, mas porque Deus é que estava fazendo com que tudo corresse bem. Então, esse termo é um termo interessante, né? Nem sempre a gente, na vida da gente, no dia a dia, cheguei no meu trabalho porque a boa mão de Deus me trouxe até aqui, porque é tudo tão natural para a gente, que parece que é a gente que resolve isso. A gente pagou as contas no fim do mês e a gente, às vezes, nem percebe que foi por causa da boa mão de Deus que eu paguei as minhas contas. Então, tudo dentro desse contexto, a gente vê algumas vezes essa citação, segundo a boa mão de Deus, tendo como evidência o reconhecimento deles de que eles compreendiam que era Deus quem estava conduzindo todas as coisas. Vemos essa mesma citação, por exemplo, lá no versículo de número 28, quando ele diz novamente que segundo a boa mão de Deus é que tudo caminhava. Enfim, sobre Esdras, o versículo 10 dá um detalhe importante sobre a vida dele e ministério dele. Vejam aqui o versículo 10. Novamente, aqui o escritor vai lá, toca aqui. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel seus estatutos e os seus juízos. Então, nós vemos aqui, assim, o ministério que envolvia a vida desse homem. O ministério dele, que envolve aqui 3 verbos, né? 3 verbos. Buscar a lei, cumprir a lei e ensinar a lei. 3 verbos era o que resumia o ministério, a vida, o objetivo de vida por parte aqui de Esdras. Nesta expressão, Esdras destaca aqui a origem também da palavra de Deus. Ele coloca, dispôs o coração para buscar a lei do Senhor. É interessante que, às vezes, falava as leis de Moisés, etc. Nós, às vezes, também somos conduzidos, às vezes, na Bíblia, e a gente fala normalmente, olha, Paulo diz, João diz, ou Mateus diz, e às vezes nós não consideramos que falamos sem a profundidade de entender que a origem dessa palavra é Deus. Não é Paulo que diz simplesmente,
É Deus que diz através de Paulo, é Deus que diz através de João, é Deus que fala para nós através de qualquer profeta, de qualquer apóstolo na Bíblia. Então, e aqui a gente vê que nessa palavra aqui, para buscar a lei do Senhor, vai muito mais além. Por quê? Porque uma das coisas que os judeus, os fariseus, por exemplo, eles destacavam, eles exaltavam a lei de Moisés. Se for ser mais profundo, não era a lei de Moisés, é lei de Deus. Moisés foi um instrumento que passou a lei de Deus para o povo. Então, isso é uma coisa interessante para nós, né? Nós temos sempre em mente que a Bíblia é palavra de Deus. Os homens, através de quem ele deu a sua palavra, podem ser diversos, como Esdras, como Paulo, como João, etc., mas é dele. Segunda coisa que vemos aqui, nesse versículo que chama a atenção, diz lá, porque Esdras tinha disposto o coração, né? Veja que essa disposição partiu também dele, Esdras tinha disposto o coração, ele se dispôs nesse alvo, nesse objetivo de buscar a lei, cumprir e ensinar a lei e os estatutos e os juízos a Israel, né? Algo que alguns às vezes colocam a responsabilidade das suas disposições sobre Deus. As minhas disposições é como se dependesse de Deus, como se Deus tivesse absoluta responsabilidade sobre as minhas disposições. Obviamente Ele é Deus, Ele pode interferir a qualquer momento, mas nós temos a responsabilidade de termos disposições. Quem vai se dispor a ler a Bíblia todo dia é você. Às vezes as pessoas lidam com aquele termo, olha, quando Deus colocar no meu coração. Não, gente, tem coisas que não é Deus colocar no seu coração, é você que tem que se dispor, é você que tem que decidir. Então, nós vemos aqui Esdras se dispondo. Outros, às vezes, lançam a responsabilidade sobre o próprio coração dele. Olha, quando eu sentir no coração, você não vai fazer nada. Não é por sentir, mas é entender que é a vontade de Deus, é obediência. É obediência. Então, não é quando Deus colocar no meu coração, não é quando eu sentir no coração. Esdras nem esperou Deus, nem foi Deus que colocou, à luz do texto, nem foi o coração dele, mas ele entendeu que, racionalmente, ele se dispôs a fazer alguma coisa, a buscar a lei, cumprir a lei e ensinar a lei. Algo que cabe também a cada um de nós. Vemos também, ainda que nesse retorno, nessa missão que ele tinha, que como parte do seu apoio a Esdras, o rei escreveu uma carta, com a qual, de posse dela, ele gozaria o apoio de todas as autoridades nesse caminho todo que ele iria fazer. Todo esse caminho, ele estava passando por distritos, por províncias, que pertenciam a esse rei, que estavam sob a autoridade desse rei. E essa carta ia fazer com que nessas províncias ele fosse respeitado, ele fosse acatado. Não era um período como hoje, que manda um zap aí para ele. Não tinha zap. Nesse contexto era uma carta, né? Alguém estava ouvindo um documentário lá na Inglaterra, não tem WhatsApp, né? Lá ainda é carta. Aqui, quando você vai para uma consulta no médico, vem lá no seu WhatsApp, vem lá da clínica, olha, tal dia você tem aqui, pode confirmar? Aí você, confirma lá. Na Inglaterra, é uma carta que chega na sua casa avisando que tem médico, não tem WhatsApp. Mas, lá nesse período aqui do rei Artaxerxes, então, isso daqui não tinha nem, essa comunicação era distante demais. Imagina uma região de mais de 1000 quilômetros, envolvendo tudo isso, mas ele iria passar, e o documento que ele tinha que abrir as portas para ele, era essa carta, que trazia o selo do rei de Babilônia, ali, naquele contexto. Então, ele dá para ele uma carta que abria as portas para ele.
E essa carta vem aqui totalmente escrita aqui na palavra de Deus, a partir do verso de número 11, né? Então diz lá assim, olha: esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Então, vem aqui a descrição da carta e a gente vai parar para considerar aqui. Assim, ainda um fato importante aqui, observar, é que esse Artaxerxes é um outro rei Artaxerxes. Teve um Artaxerxes lá atrás, que ele suspendeu a construção do templo. Está lá no capítulo 4. Capítulo 4 aqui de Esdras, né? Teve um rei também de nome Artaxerxes, que suspendeu a construção do templo. Aqui no capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte, né? Lembrando que encaminharam uma carta para ele, né? Diz aqui que o versículo 6 e 7. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. No princípio do reinado. E nos dias, diz aqui o verso 7, e nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros seus companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em características aramaico e na língua siríaca. E esse rei, quando ele recebeu a carta, ele deu ordem para que suspendesse. Diz aqui o verso 23, do capítulo 4 ainda. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém aos judeus e de mão armados forçaram a parar com a obra. Por quê? Porque esse rei Artaxerxes, lá no passado, é um rei que suspendeu a obra. Agora, é um outro rei que está aqui. Deixa eu colocar isso lá. Agora é um outro rei, com o mesmo nome, mas que, ao contrário do outro, está encaminhando aqui para a liderança de Esdras para reconstruir, já não mais a questão a construção física, mas a construção espiritual lá da região lá de Jerusalém. Muito bem, então vamos lá, ler um pouquinho aqui. Então, versículo 12 diz assim: Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu. Paz perfeita. Escriba da lei do Deus do céu. Paz perfeita. E começa aqui no versículo 13. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá. Ele libera aqui todo o povo que estava ainda, que tinha ficado em Babilônia, que não tinha retornado na primeira leva. Ele agora dá uma carta de liberdade para que eles, olha, vocês querem voltar, podem voltar aqui, né? Ele permite aqui que todos os judeus que assim quisessem, poderia retornar para Jerusalém. Curiosamente, esse rei persa encarrega Esdras de verificar a condição espiritual de Judá e de Jerusalém. Vejam aqui o versículo 14. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. Vejam que ele aqui, esse rei, ele encarrega Esdras de verificar a condição espiritual que estava Jerusalém. A gente pensa, mas qual o interesse desse rei com respeito à condição espiritual que o povo de Israel estava vivendo com respeito a Deus? Vemos aquele interessado nisso, para fazeres inquirição. Vai lá averiguar, vai avaliar, vai levantar a condição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus. Ou seja, vai lá, Esdras, e vê se eles estão atentos à lei de Deus. É um negócio incomum. Não dá para a gente entender aqui o interesse dele nisso. Veja que ele encarrega
Esdras de levar a Jerusalém para o templo as ofertas que ele também, ele próprio e os seus grandes fizeram para darem ao Senhor, né? Que eles indo para lá. Versículos 15 e 16 diz assim: e para levares, ele vai lá para cuidar disso, da condição espiritual, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus, a qual está em Jerusalém. Ele ia levar ofertas, todo o povo, os demais judeus que estavam lá, que não iam voltar nessa leva, mas quisessem encaminhar ofertas, ele ia recolher tudo isso e ia trazer para Jerusalém. Então era uma atitude muito, digamos assim, curiosa, né? Sem explicação para o povo de Deus. Um rei gentio, um rei persa, um rei idólatra está aqui cuidando, ele tomando a frente, cuidando das coisas, interessado nas coisas que diziam respeito a Deus. O rei deu a ele a responsabilidade de prover com ofertas todas as necessidades para o culto a Deus. Versículo 17 diz assim: portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa do teu Deus, a qual está em Jerusalém. Ele estava para sair de Babilônia, 5 meses ia levar aquela viagem que ele ia fazer, e o rei já está determinando: quando você chegar, você vai ofertar, você vai oferecer, você vai levar todos os recursos para que você preste culto ao Deus do céu, ou ao teu Deus, na casa do teu Deus que está em Jerusalém. E ainda, caso sobrasse, digamos que ele ia levar muita coisa, muitas ofertas ele ia levar, seja em animais, seja em objetos de prata, seja em tudo quanto é tipo de coisa, mas eles, olha, tudo que sobrasse, eles poderiam usar como quisessem, mas segundo a vontade de Deus. Versículo 18, ele diz lá: também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, fazei-o segundo a vontade do vosso Deus. Uma confiança que ele está depositando aqui no sacerdote Esdras, tremenda. Ele ia levar uma riqueza, uma quantidade de objetos de valor para Jerusalém, para o templo, para usar no culto, e tudo que sobrasse de tudo isso ele poderia usar. Mas é interessante essa observação: segundo a vontade do teu Deus. Ou seja, não é segundo o teu bel prazer, mas usa segundo a vontade do teu Deus. O rei Artaxerxes, ele tinha mais noção do que pertence a Deus do que muitos cristãos têm. Tem cristão que ainda não compreendeu o que na vida dele pertence a Deus, que é tudo, né? Ainda não compreenderam. Mas o rei Artaxerxes, que era um gentio, de alguma forma ele tinha uma compreensão: olha, tem aquilo que é de Deus, e aquilo que é de Deus deve ser tratado com muito cuidado, com muito zelo, com muito compromisso. E é isso que a gente vê na vida desse rei. Ele deveria entregar fielmente na casa de Deus tudo que lhe foi dado para levar. Diz lá o 19: os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. Leva e entrega. Entrega lá no templo, lá na casa de Deus. Se houvesse necessidade de mais alguma coisa, ele poderia tomar inclusive dos tesouros da casa do próprio rei. Verso 20: e tudo mais que te for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Ele não abriu, ele arrancou as portas lá, para que Esdras pudesse ter toda a liberdade para fazer tudo aquilo que era necessário.
Essa é a primeira parte da carta que ele encaminha. Na segunda parte, o rei Artaxerxes, ele amplia ainda mais o seu favor para com Esdras e a sua comitiva. Vejam aqui o versículo 21. Se você observar na sua Bíblia, ele começa normalmente, mas só que o E, que é a primeira letrinha do verso 21, ela está em negrito. Isso destaca quando você lê a Bíblia, que você vai estar lendo um texto corrido, e de repente começa um parágrafo com uma letrinha em negrito, significa que o assunto está tomando uma outra conotação. Tá? Vimos isso na leitura do Salmo 119. Cada vez que passava uma letra, ia começar com outra letra, estava em maiúsculo ali, aquela letrinha. Então, aqui nós vemos aqui o versículo 21. Começa com esse negritado, eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, ou seja, para lá, né, distante dali, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça. Esdras estava em viagem, 1000 quilômetros, podia ter necessidades, podia ter coisas que ele precisava, imprevistos. E essa carta do rei dizia, olha, é como se fosse ele apresentasse, olha, eu tenho aqui da parte do rei Artaxerxes, uma carta aqui, determinando que tudo que eu precisar, é importante que vocês passem para mim. Era uma carta do rei. O rei nem sabia o que ia acontecer, que coisas poderiam acontecer, mas ele dá um cartão de crédito ilimitado, para que Esdras pudesse cumprir tudo o que ele precisava por conta do quê? Do cuidado dele em que a vontade de Deus fosse feita. Então, todas as tesourarias do reino persa deveriam atender a ele. Versículo 22 diz assim, até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. Era uma quantidade muito grande. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu, pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Então ele abre ali a porta para que ele pudesse receber tudo isso. Vemos ainda no versículo 24 um fato interessante, né? Diz aqui o verso 24 que o rei isentou dessa viagem, e aqui vem uma curiosidade, essas estradas eram vigiadas, esse caminho era vigiado, podia ser uma estrada sem asfalto, podia não ter lá um socorro, que nem tem a Ecovias aí, que manda ambulância, manda um guincho se você tiver problema, mas o pedágio eles tinham. Eles não tinham esse suporte, mas um pedágio para passar por essas estradas tinha que pagar. E o versículo 24 diz assim, olha, também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Passagem livre para eles. Se passasse por aqui. Então, nós vemos aqui que ele tinha toda essa abertura por parte do rei. Vemos ainda que o rei queria ver cumprida a lei de Deus e que se ensinasse aos que não conheciam. Olha só, versículo 25, tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuis, nomeia magistrados e juízes, que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem a lei de Deus e aos que não as sabem, que lhes façam saber. O rei queria que todos não só soubessem, mas aqueles que não tinham conhecimento ficassem sabendo ali acerca da lei de Deus. Ou seja, eles precisam saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus.
Eles precisam saber o que Deus aprova e o que Deus não aprova, o que é certo e o que não é errado, segundo a lei do Deus do céu, como ele diz. E o rei determina ainda que os desobedientes à lei de Deus e à lei do rei fosse morto, exilado, confiscado os bens ou a prisão. Ele diz isso no versículo 26, todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ao exílio, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Então havia uma imposição aqui do rei, em que Esdras fizesse cumprir a lei, e aqueles que não cumprissem a lei de Deus, esses seriam mortos, confiscados bens, ou presos, ou exilados. O rei estava cuidando de alguma coisa que a gente não... Acho que alguém pensa, o que o rei tem a ver com tudo isso? Por que tudo isso? Né? Mas ele determina tudo isso. Né? E a gente aqui levanta algumas questões, né? Que, como eu estou dizendo, o que moveu esse rei a tomar essa posição com respeito à lei dos judeus? O que será que moveu ele? A gente pode aqui, aí a gente aqui pensando um pouco. O rei de Babilônia foi marcado pela presença, no mínimo, de Daniel e seus companheiros. Eles foram homens que causaram uma impressão, uma influência muito grande no rei de Babilônia. Nós sabemos que a Babilônia foi tomada pelos persas. E um dos reis persa que tomou Babilônia foi Dario, que se tornou um grande amigo e admirador de Daniel. Quando os governadores com Daniel lá fizeram aquela trama para que Daniel fosse lançado na cova dos leões, o rei Dario diz que ele ficou tão abatido, tão triste com isso, que naquela noite não teve festa na sua corte, não teve nada ali, e no dia seguinte, logo pela manhã, ele vai até onde Daniel estava preso, a gruta fechada, e ele lá com os leões, e aí ele pergunta, Daniel, terá porventura o Deus em quem você confia te livrado? Então essa era a presença de Daniel e dos companheiros dentro daquele reino. Aí vem a pergunta, teria sido essa influência que se estendeu dentro daquele reino? Teria sido a influência da rainha Esther também dentro daquele contexto todo, nesse período de 60 anos mais? Então, muitas suposições são levantadas, nós não temos uma resposta exata. Teria ele conhecimento dos atos de Deus, escrito pelos cronistas? Por quê? Porque os reis naquela época, eles tinham seus cronistas. Quem que eram os cronistas? Eram aqueles que iam colocando como se fosse uma ata, né, registrando todos os acontecimentos importantes dentro daquela corte, dentro daquele governo, dentro daquele palácio, dentro da situação toda. Será que essas coisas escritas, ele tomou conhecimento? Nós sabemos, por exemplo, que o rei Assuero, né, a mudança dele com respeito a Mordecai, vocês vão lembrar da história, o que foi? Que ele estava sem sono, e ele pede que alguém leia os livros dos atos importantes ali daquele reino, e alguém lê lá o que aconteceu lá, e que Mordecai não foi, digamos assim, recompensado por ter livrado o rei de uma revolta, de uma traição. Então eles tinham essas coisas escritas. Será que foram esses escritos que tomou conhecimento aqui Artaxerxes, ou passaram para ele, e então ele tinha esse conhecimento, esse temor ao Deus do céu, já que eles temiam diversos deuses. E ele aqui demonstra um temor particularmente ao Deus do céu, ao Deus dos judeus. Ao Deus cuja casa era lá em Jerusalém. Então nós vemos aqui algumas coisas que nos traz essas questões.
Será que ele teve algum sonho? Alguma visão? Deus apareceu a ele? Não temos registro. O que nós sabemos é que havia no coração de Artaxerxes um profundo temor de Deus. E o versículo 23 aponta isto, né? Vem aqui pelo menos uma parte da razão por todo esse cuidado que ele estava tendo com as coisas de Deus. Olha só aqui no versículo 23. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandato do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu, pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Veja, ele tinha um temor de Deus. Ele tinha um temor de não agradar a Deus, e isso trazer sobre ele, sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre a sua descendência, uma maldição vinda dos deuses do céu, porque ele não zelou por isto. Temor de Deus. Às vezes nós temos falado aqui, irmãos, sobre uma das coisas mais necessárias ao nosso coração, é temor a Deus. É o temor a Deus que vai nos preservar de muitos pecados, de cometer muitos erros. É o temor a Deus que vai nos levar a vigiar a nossa vida, a maneira como nós avaliamos a vida, a maneira como nós vivemos. É o temor a Deus que vai determinar os valores que nós temos, as escolhas que nós fazemos. Se você é uma pessoa que teme a Deus, suas escolhas vão ser permeadas, como que envolvidas nesse temor. A maneira como você vai agir como profissional, como pai, como mãe, como amigo, como irmão, será envolvida por esse temor a Deus. Então, uma das coisas que mais nos falta, por vezes, é temor a Deus. Nós vivemos uma era em que você não precisa temer mais nada. Você é o que determina a sua vida, você é o responsável por você. Temor a Deus, respeito, como é isso? Começa já desde família, desde relacionamentos em casa. Então, respeito, temor é alguma coisa que está, digamos assim, está em falta, está em extinção. Extinção. Crentes que temam a Deus. Hoje em dia a gente chega para um crente, olha, a palavra de Deus está dizendo que você deve andar por aqui. Ele fala, mas eu acho que é melhor andar por aqui. Acabou. Que temor a Deus é esse? Olha, a Bíblia diz que você deve fazer isso, que você deve tomar essa atitude. Mas eu acho que devo tomar outra. E esse é o comum da vida de hoje, falta de temor a Deus. E aqui nós vemos um gentio, um homem que não era da linhagem dos judeus, um homem que não cresceu, pelo menos até onde se sabe, ensinado ou convivendo ali com o povo que defendia a lei, mas no coração dele havia um grande temor da ira de Deus sobre a vida dele, sobre a sua família, sobre os seus filhos. É temor a Deus que nos preserva de muita coisa. É o temor a Deus que põe limites até onde eu vou. É temor a Deus que vai me limitar. Temor a Deus que vai me proteger. E proteger os que estão à minha volta de mim. Temor a Deus. Então vemos que, pelo menos aqui, uma das coisas que se mostra aqui como razão para tudo isso, era esse temor a Deus que ele tinha. Outro ponto interessante aqui sobre as atitudes do rei, se encontra aqui no versículo 14. Diz aqui o verso 14, porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazer inquirição. Quem eram esses 7 conselheiros do rei? Será que ele tinha entre esses conselheiros, será que havia algum judeu entre eles?
Nós sabemos que alguns reis desse período, eles às vezes eles abriam exceção. O rei Jeoaquim, por exemplo, que foi o primeiro que foi levado cativo, a primeira leva de cativo que saiu de Israel, agora não de Babilônia, mas de Israel para a Babilônia, veio o rei Jeoaquim, que ficou lá durante muito tempo preso, mas ao final da sua vida ele ganhou a pensão vitalícia do rei e ainda ele se assentava com o rei e se tornou um conselheiro. Será que era um judeu que estava, ou alguns judeus que estavam aqui dentro desse grupo de 7 conselheiros? Quando Esther estava lá no reino e depois houve toda aquela situação em que Amã, que era o grande inimigo, foi morto na própria forca, nós vemos lá, por exemplo, que Mordecai, que era o tio de Esther, ele se tornou uma pessoa importante naquele reino. Uma pessoa importante. Vejam só, tudo isso devia estar lá nas crônicas desses reis persas, todos que vinham estava tudo lá nos livros deles, lá no documento lá da história deles lá. Então nós vemos que é possível sim a influência de alguns e levaram a ele, e aqui nós vemos aqui esses 7 conselheiros. O rei não estava agindo assim isoladamente. Ele tinha conselheiros que estavam dizendo: rei, é por aqui mesmo que a gente tem que ir. É isso mesmo que a gente tem que fazer. Conselheiros. O fato é que, e isso é frisando mais uma vez, que a primeira leva liberada pelo rei Ciro, né, sob a liderança de Zorobabel, visava, quando voltavam para Jerusalém, eles voltavam para reconstruir a casa do Senhor, o templo. Esta segunda leva, liberada por Artaxerxes, sob a liderança de Esdras, conforme percebemos, tinha em vista a reconstrução política e espiritual do reino. Era um outro foco, né? O versículo 25 fala bem sobre isso. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes. Você vai lá, institui autoridades, levanta homens lá, coloca homens lá como autoridades, que julguem a todo o povo que está além do Jordão. Julgar com base em quê? Na lei de Deus. A todos os que sabem a lei de Deus, as leis de teu Deus, e aos que não sabem, que lhes façam saber. Então, nós vemos aqui que o objetivo de Esdras era o cuidado, era tratar da condição espiritual daquele governo. Considere-se aqui que o governo de Israel, né, e até hoje deveria ser, em parte é teocrático, ou seja, eles ainda aplicam a lei de Deus como um princípio de governo, inclusive político. Então tem disso. Às vezes a gente vê essa coisa, por que quando eles recebem uma bomba, eles têm que mandar outra bomba lá? Isso ainda está de acordo com a lei. É o processo deles, né? Isso tem que acontecer. Por que todo esse troco, esse olho por olho, dente por dente, e assim por diante? Tem a ver tudo com essa lei. Então é um governo que já era e continua sendo em parte, hoje já bem afetado, um governo teocrático. Conforme o versículo 26, visando o sucesso de Esdras, por quê? O rei encaminha ele com a missão e quer que essa missão que ele tem de produzir uma condição espiritual ali adequada, que sirva ao Deus do céu, é por isso que ele impõe então aqui, ele determina essas coisas, ele impõe essas advertências, que aos que resistissem e não se sujeitassem à palavra de Deus ensinada por Esdras, deveriam ser penalizados. Então é aí que ele diz, morto, exílio, morte, exílio, confisco de bens ou prisão. Finalmente, os versos 27 e 28, percebemos que Esdras reconhecia que essa disposição de Artaxerxes, na verdade, vinha de Deus. Isso é algo interessante, né?
Ele diz aqui no verso 27, 26 e 28, registra o seguinte: bendito, né, depois que ele pegou a carta com todas as recomendações, com todo o crédito para ele conduzir ali o retorno, diz aqui o verso 27, bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Não foi um argumento, né, assim, político de Esdras, não foi uma diplomacia de Esdras, é Deus movendo o coração do rei a fazer isso. Né, o rei, para ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu para mim, né, o rei Artaxerxes estendeu para mim, aliás, Deus estendeu para ele entende assim, a sua misericórdia perante o rei, ou seja, por que o rei fez tudo isso, confiou em mim, por que o rei me deu todo esse crédito? Por misericórdia do Senhor. É a visão dele. Então, por causa disso, o rei e os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos, todos se curvaram para atender ao Deus do céu, como ele chama lá. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Então, nós vemos aqui o reconhecimento de Esdras, que toda essa disposição de Artaxerxes vinha de Deus. Isso é uma coisa que é importante a gente ver na nossa vida, a gente tem destacado isso. Essa soberania de Deus sobre o coração, sobre a vida das pessoas. Mesmo quando alguém faz um bem para a gente, nós temos gratidão por aquela pessoa. Claro. Mas não podemos perder de vista Deus agindo através daquela pessoa para nos abençoar. Em última análise, Deus. E é assim que Esdras via, que Esdras observava. Essa era a leitura de Esdras. Ele podia até chegar, rei Artaxerxes, nós não sabemos como agradecer por tudo isso que o Senhor, que a vossa Alteza está fazendo aqui para a gente. Ele podia agradecer ao rei, mas ele sabia que quem movia o coração daquele rei era o Senhor. E nós precisamos saber disso. Quem tem o governo, gente, do nosso país, da nossa vida, não são esses governantes, os políticos, cheios de autoridade, cheios, às vezes, de arrogância, de cobiça, de vaidade. Quem governa essa nação, como quem governa todas as nações, é o Senhor. Não há outro. A gente, às vezes, perde isso de vista. Então, ver além dos fatos revela um conhecimento e reconhecimento do governo soberano de Deus sobre tudo. Conhecimento, você pode ter ciência de alguma coisa, mas isso não muda nada na sua vida. Todo mundo sabe, o nosso país, todo mundo sabe aqui nesse país, que Jesus nasceu há 2000 anos atrás, que ele foi morto numa cruz. O que muda isso? Não muda nada. Mero conhecimento. Mas o que precisa haver é reconhecimento, é quando há uma aceitação, é quando há uma rendição a um fato que está acontecendo. E aqui nós vemos aqui esse reconhecimento de Esdras. Ele reconhecia que, de fato, é a boa mão do Senhor que estava conduzindo todas estas coisas. Judas conheceu a Cristo, não mudou nada. Muitas coisas ocorrem na nossa vida e nem sempre nós cogitamos que é Deus quem está por detrás dessas coisas. Aliás, Deus está por detrás de tudo. Tanto aquelas coisas boas, como aquelas difíceis, Deus está por detrás de tudo. Aqui no Provérbios capítulo 3, versículo 6, eu vou ler para encerrar. Para a gente encerrar, Provérbios 3, 6, diz assim, sobre Deus, reconhece a Deus em todos os teus caminhos,
e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece a Deus em todos os teus caminhos. Tem caminhos difíceis, tem caminhos fáceis, tem caminhos alegres, tem caminhos tristes. Em todos os teus caminhos, reconhece o Senhor. Entenda que é Ele que está à frente de tudo isso. De pessoas, não olhe só para as pessoas, olhe para Deus. Não olhe só para situações que parecem acaso, olhe para Deus, porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus está em tudo. E aqui a gente vê Esdras retornando para Jerusalém, conduzindo esse grupo, essa leva de cativos libertados, que decidiram voltar com ele, e ele vai consciente de que Deus, a boa mão de Deus é que está com ele. Que Deus nos abençoe.